Hora da Imaculada, que alegria poder estar juntinho de você mais uma vez, pertinho do seu coração, na sua casa, na sua família, ou até mesmo no local de trabalho. Sabe Deus, é o momento de nos encontrarmos, de trazer um pouquinho da nossa comunidade, da nossa paróquia Imaculada Conceição, aqui do Jardim Suzano, Diocese de Santo Amaro. E hoje, preste atenção, é um assunto mas muito interessante, muito importante para todos nós. Tenho certeza que você vai estar muito curioso sobre muita coisa e nós vamos tentar trazer para você algumas respostas, trazer também algumas conclusões. Então, eu queria começar falando de um provérbio. Administrar com dinheiro é fácil. Administrar sem dinheiro é uma arte. É isso aí. É um provérbio antigo, mas que vale a pena estar dentro do nosso tema, porque vamos falar de administração paroquial. Você vai conhecer um dos serviços, um dos grupos de trabalho da nossa comunidade. Lembrando que todo pároco, ele é o administrador paroquial de um território, de uma porção do povo de Deus, que foi entregue, confiado pelo bispo ao pároco, do nosso caso, de Dom José Negri, para com o nosso pároco, Padre Hércules. Ele é também o administrador espiritual, como também administrador patrimonial e contábil desse território, desta paróquia em que nós frequentamos, tendo então que cumprir com todos os deveres que a sua função exige no dia a dia do seu pastoreio. São deveres com as normas da diocese. A diocese tem um diretório de administração diocesana e paroquial, e também deveres para com o Estado, porque a paróquia, ela faz parte da entidade Mitra Diocesana de Santo Amaro, uma pessoa jurídica, e nós estamos, como paróquia, ligadas a esta pessoa jurídica, que é Mitra Diocesana de Santo Amaro. Para facilitar um pouquinho, é mais ou menos como se a Mitra, a diocese, o escritório, diocesano, fosse a matriz, e nós funcionássemos de uma certa maneira como filiais. E a Diocese de Santo Amaro tem 113 paróquias, além de um número, mais algumas centenas de capelas. Nós estamos falando, portanto, aqui na nossa paróquia, do Conselho Administrativo Paroquial. Costumeiramente chamamos de CAP. Guarde isso. Há paróquias ou dioceses que usam outros nomes, talvez Conselho Administrativo Econômico Paroquial, mas independente da nomenclatura, tal conselho deve ser constituída por membros efetivos participantes da comunidade paroquial, indicados pela comunidade, indicados pelo pároco e referenciado pelo senhor bispo, que os nomeia para esta função. A constituição da paróquia do CAP é obrigatória por determinação canônica, é o Código de Direito Canônico que determina ao pároco e ao senhor bispo, à diocese, que cada paróquia tenha o seu conselho de administração paroquial. Da mesma forma que toda paróquia deve ter o CPP, que é outra sigla, que significa Conselho Pastoral Paroquial. Portanto, esses dois conselhos são determinação canônica das leis da Igreja Católica. Tudo que é feito na paróquia deve estar em consonância com o direito diocesano de administração, o diretório diocesano de administração e com o Código de Direito Canônico. Portanto, não é uma criação desta paróquia, é uma exigência do Código que está por toda a Igreja Universal. Todas as paróquias, em qualquer lugar, em qualquer país, ela é estruturada desta forma. O CPP trata das pastorais e o nosso CAP trata da administração paroquial. Qual é a função do CAP? É colaborar com o pároco na administração dos bens da paróquia.
conforme o Código de Direito Canônico 537. É responsável também pelo quadro de funcionários da paróquia, é também o CAP, que, com o padre, pároco, faz um planejamento anual de todas as atividades da paróquia, todas as atividades financeiras ligadas à administração. Por exemplo, as compras, as reformas, as construções, né, dispensa ou contratação de funcionários, enfim, tudo aquilo que a gente possa imaginar que esteja junto à administração. Deve também o nosso CAP reunir-se mensalmente para acompanhar se o planejamento está sendo executado, e é um planejamento a curto prazo ou um planejamento anual, a longo prazo. Avaliar e corrigir os erros, porque podem acontecer, adequação às mudanças, à necessidade que aconteça. Por exemplo, vivemos nesses últimos 2 anos um tempo de pandemia, foi preciso reunir o CAP para tratarmos como seria daqui para frente, logo após ali a segunda quinzena de março, quando fecharam-se as igrejas. Então, o que fazer, como fazer? A primeira reunião que nós tivemos foi com o CAP. E assim, o CAP tem a responsabilidade de apresentar o balanço mensal e também o balanço anual da paróquia. Fazer o inventário de todos os bens, móveis e imóveis da paróquia. Portanto, tudo o que acontece, presta-se contas à paróquia e, depois disso, também deve ser prestado conta e documentos e tudo mais para a Diocese de Santo Amaro. Devemos manter atualizado todos os documentos, pasta das notas fiscais, balanços mensais, livro de registro de funcionários, alvarás obtidos junto ao município, corpo de bombeiro, projetos de engenharia, arquitetura, das construções e reformas que costumeiramente acontecem em nossas paróquias. Vamos lá, vamos continuar falando sobre o nosso Conselho de Administração Paroquial, ou o nosso CAP, que é, portanto, um órgão consultivo. Tanto o CPP quanto o CAP é um órgão consultivo do pároco, composto por membros da comunidade que efetivamente, proximamente, estão ali assessorando e colaborando com os padres da paróquia. Efetivamente estão juntos com o padre para prestar conta de todos os bens para a diocese e sempre estar tudo atualizado, muito bem organizado. Efetivamente, é um trabalho de quase todo dia. O CAP tem uma função, além de assessorar o pároco, é de acompanhar todas as contas, as prioridades definidas quanto à administração e pastoral. Por quê? Porque a administração é feita pelo CAP, mas é ela que possibilita os projetos pastorais. Imagine se nós não tivéssemos condições de manter aquilo tudo que nós usamos nos sacramentos da igreja, na Santa Missa, na manutenção, na limpeza, enfim, tudo o que acontece de projetos pastorais necessita da avaliação, conhecimento, acompanhamento e disposição para que efetivamente possam ser realizadas. E, junto à comunidade, despertar a partilha comunitária. Mas tudo isso a gente vai ainda conversar um pouquinho daqui a pouco. É função específica da Comissão de Administração Paroquial. Repito, elaborar o plano administrativo e das necessidades econômicas financeiras da paróquia. Sem planejamento, sem organização, sem objetivos claros, a gente não chega a lugar algum. Isso também acontece na sua vida financeira, no seu trabalho profissional, enfim, é comum a todos. Você imagine o trabalho que dá na sua casa, imagine essa grande família aqui, que é um pouquinho maior. Segundo, elaborar a programação dos investimentos e das obras paroquiais. É preciso determinar, no início de cada ano, o que é que nós vamos realizar. Os grandes eventos, como também as grandes necessidades que temos que enfrentar.
e sem a elaboração de uma previsão orçamentária, enfim, dificilmente a gente vai chegar num final e num bom resultado. Terceiro, supervisionar as atividades econômicas, a execução deste plano administrativo, orçando aquilo tudo que for necessário. Nós fazemos sempre vários orçamentos e tudo é devidamente contabilizado através de um balanço, de um balancete que fazemos aqui e depois vai a um profissional, a um escritório de contabilidade, pois a diocese, ela funciona. Temos um programa de computador, ela é a central, tudo isso é alimentado por aquilo que chega das paróquias e tudo é, então, contabilizado pelo escritório que foi contratado pela Diocese de Santo Amaro. Portanto, tudo que está aqui, online, a Diocese sabe. O que está nas nossas contas, o que está na nossa prestação de contas mensal, tudo isso, a Diocese, também o senhor Bispo e a sua comissão de administração diocesana tem conhecimento online. Promover a colaboração dos paroquianos para as necessidades econômicas e financeiras da paróquia, realizando assim a arrecadação de recursos necessários para as despesas mensais e também novos investimentos da paróquia. Lembrando que a principal fonte desses recursos é, sem dúvida, conforme o mandamento da Igreja, o dízimo. Basicamente, a contribuição mensal, ordinária, em que o nosso CAP consegue trabalhar e fazer as suas previsões, está baseada no dízimo. Os demais vêm contribuir para a realização da vida paroquial. Lembrando que o dízimo, ele tem 3 situações primeiras: a dimensão religiosa, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. Deve também zelar pelos bens da paróquia. Tudo que nós temos aqui, essa equipe tem uma pessoa responsável em catalogar e cuidar para que tudo se mantenha da melhor maneira possível. Está sendo bem usada, se quebrou, se precisa consertar, se precisa arrumar, ou se algum móvel vai ser dispensado, tudo isso é devidamente registrado. E é de competência exclusiva do CAP assumir as promoções. Nós temos equipes de trabalho, de eventos e tudo mais, mas são eles que acompanham. Toda a parte administrativa é o nosso CAP que deve estar presente nos eventos, nos bazares, nos jantares, bailes ou festas juninas, enfim, tudo que possa acontecer na paróquia, o CAP estará sempre presente. E eu queria terminar essa nossa conversa, esse assunto que é muito importante que você conheça também algumas coisas, bastidores, você conheça a vida da administração paroquial. Eu queria lembrar que nós temos algumas coletas que nos ligam à Conferência Episcopal do Brasil, nos ligam ao Santo Padre, nos ligam à Diocese. São coletas obrigatórias para todos os anos da vida paroquial. Primeira, a coleta da evangelização, que acontece no 3º domingo do Advento, com a finalidade de ajudar o trabalho evangelizador na Igreja do Brasil. Nós moramos numa cidade grande como São Paulo, mas imagine, por exemplo, lá nos confins do Amazonas, onde uma paróquia tem, como nosso amigo padre Oswaldo Vieira trabalhava numa paróquia que tinha 42 comunidades. Ele levava 1 ano para visitar e celebrar, batizar e fazer os casamentos daquela comunidade. Uma vez por ano ele comparecia. E ele tinha que ir lá de carro, de barco, a pé, visitando as ilhas, caminhando, transitando pelos rios, enfim, uma outra realidade. Então, muitas vezes, nós precisamos, e efetivamente, lugares que ainda não chegamos, lugares que precisamos colaborar, lugares extremamente pobres, que precisam de tudo, até manutenção do padre, até manutenção do ordinário, do dia a dia da vida paroquial. É assim, nós contribuímos para a CNBB e a CNBB faz todo esse trabalho de arrecadação e de evangelização
Portanto, é uma coleta extremamente necessária. A campanha da fraternidade, no Domingo de Ramos, que todo mundo conhece, cada ano temos uma necessidade, são projetos que a CNBB organiza e auxilia determinadas pastorais ou determinadas entidades. Também temos uma terceira coleta, que é para os lugares santos, Sexta-feira Santa. A coleta é destinada exclusivamente para a Terra Santa, os lugares santos, para a manutenção desses lugares. Eu não sei se a gente sabe, mas a Terra Santa nós temos apenas 1% de católicos. 1% de toda a população de Israel, 1% é católica. Portanto, os lugares santos são mantidos com as nossas contribuições que fazemos toda Sexta-feira Santa. Naquele momento em que nós beijamos a cruz, ali fica um cesto, onde podemos contribuir com os lugares santos. Outra coleta também anual é o Óbolo de São Pedro, que acontece na festa de São Pedro, em São Paulo, nos domingos de 28 de junho a 4 de julho, ali num domingo no meio dessa data. É uma coleta que fazemos, que esse dinheiro vai para o Vaticano, para o Santo Padre, uma conta pessoal, não mistura com os demais, vai para uma conta pessoal. Vocês ouviram falar agora dos vulcões? O Papa contribuiu com as comunidades. Você ouviu falar dos terremotos? O Papa contribuiu. Ouviu falar em qualquer situação, nesse tempo de pandemia, então, nesse tempo de questão de necessidade humana, de extrema miséria, de questões de epidemias, nestes momentos o Papa tem o seu dinheiro para contribuir. Ele pessoalmente decide o que vai ser feito e aonde há uma necessidade humanitária. E, por último, a coleta das missões que nós temos esse mês de outubro. As missões de Santa Infância. É o penúltimo domingo de outubro. A coleta ela é totalmente, integralmente enviada às Pontifícias Obras Missionárias. Passa pela Cúria, a Cúria envia para as obras missionárias em Roma, e lá eles distribuem para todos os missionários. Isto é, temos países em que nós não podemos demonstrar a nossa fé. Nesses países, nós sempre procuramos participar missionariamente através de recursos financeiros, para que os religiosos e religiosas, leigos, jovens, casais, possam fazer o trabalho missionário. África, Ásia, sobretudo esses dois continentes, recebem essa contribuição uma vez por ano. E a Pontifícias Obras distribui nos projetos necessários. Estamos aqui falando de administração paroquial. E eu quero convidar vocês agora a conhecer o nosso CAP, uma parte do nosso CAP, a Comissão de Administração Paroquial. Aguarde um minutinho, vamos retornar com a nossa equipe de trabalho. É a hora da Imaculada, e na hora da Imaculada temos a alegria de receber vocês, que são membros, tesoureiro e vice-tesoureiro, do nosso CAP. Então, o CAP é uma comissão que tem rosto, é uma comissão de pessoas que participam da nossa comunidade. E eu quero começar pelo nosso tesoureiro. Plínio, se apresente um pouquinho para a nossa comunidade, sei que muitos já conhecem, está ficando famoso, né? É o homem da missa, é o homem da TV, né? Faz parte, né, padre? Bom, meu nome é Plínio. Em termos de formação, sou administrador de empresas, formado pela Universidade de São Judas Tadeu. Tenho uma vivência aí de alguns anos em tesouraria, né, planejamento financeiro, mais alguns anos na área comercial, consultoria comercial. Então, tudo isso vem a ajudar-nos, né? Toda essa formação, esse currículo vem a ajudar também nas atividades aqui no CAP, né? Maravilha, não é à toa que o Padre Hércules te chamou, né? O Espírito Santo foi aí introduzindo e te chamou. Mas temos também aqui a Simone. Por favor, também se apresente. Eu sou a Simone,
Estou aqui no CAP há quase 2 anos, né? Eu fiz técnico em administração de empresas e trabalho na área já há mais de 15 anos, né? Na empresa que eu trabalho no financeiro. E estamos aqui na luta. Então, maravilha. Então, aí temos, nós podemos chamar leigos de diferentes profissões, né? Então, às vezes, são administradores, às vezes são técnicos, às vezes são experientes em algum trabalho de empresa, às vezes são advogados, às vezes são contadores, e às vezes são pessoas que têm uma certa disponibilidade, um certo tempo, e nos ajudam muito. Plínio, você está há quanto tempo aqui na comunidade Imaculada Conceição? Bem, aí devo contar uma historinha. Eu não participava de nenhuma comunidade religiosa, né, assim, mais proximamente. Só que minha filha mais velha, quando ela completou 14 anos, ela fez a catequese, né? E os pais têm que participar. Isso tem que vir à missa, né? Pelo menos isso. Isso aí, tudo mais. Eu me aproximei nesse momento mais da igreja. Gostei muito da comunidade Imaculada, né? Comecei a me aproximar, fui convidado por um outro paroquiano para participar da pastoral do dízimo. Foi ali que foi um trampolim para chegarmos ao que estamos hoje, né? Então, foi bem gratificante. Mas além do seu trabalho do dízimo, do seu trabalho dentro do nosso CAP, hoje você também é ministro. Ministro da Eucaristia, uma responsabilidade enorme. Novinho, né? Novinho, fresquinho. Nos formamos agora em agosto, né? Fizemos a vestição. Sou um ministro da Eucaristia, assim como a Simone também. Simone, então conta um pouquinho para a gente também a sua participação na comunidade, há quanto tempo, como é que você chegou? Ele chegou nas mãos da Maiara. E você? Eu cheguei a partir do encontro de casais. Eu participava de uma outra paróquia e uma amiga me convidou. Falou, Simone, está tendo um encontro de casais na Imaculada. E eu não conhecia aqui a paróquia. E aí nós viemos em 2018. Nós fizemos o encontro em agosto. Em agosto mesmo eu vim para cá, eu me apaixonei e eu não consegui mais voltar para onde eu estava, né? E logo em seguida eu fui convidada a participar da pastoral da liturgia. E aí o amor só cresce a cada dia. Foi liturgia, aí no ano passado a gente passou a ser dirigente do ECC, eu e meu marido, né? E em seguida também o convite para vir para o CAP. E aí, quando foi um pouco antes, né, que tem toda uma preparação, né, para ser ministra, o padre me fez o convite. E eu não me achei merecedora. Eu falei, mas como assim, padre Hércules? Não, acho que não é o momento, é muita responsabilidade, é Jesus aqui, né? E ele falou que não foi ele que estava me chamando, que era Jesus, né? Falei, bom, se Jesus está me chamando, né, eu sou obediente. E aí estou aqui. Maravilha, a gente fica muito feliz, porque você foi convidado, mas seu marido também, né, Romero, também é ministro na comunidade, também colabora com o nosso CAP, né, e seus filhos participam conosco aqui também. Da mesma forma, né, o Plínio também, a sua esposa, né, Adriana, também a nossa coordenadora da liturgia. E os filhos participam também da liturgia, a Maiara participa de tudo, e a pequenina vai ser coroinha. Coroinha, olha só. Quantos anos ela tem? Está com 6, vai fazer 7 agora em novembro. E está empolgada, está aí nas aulas, hoje tem aula. E ela não falta, né? Não Padre, falta. 15 horas estou lá, 15 horas estou lá. Mas, Simone, você tem o seu trabalho profissional, você já tem uma certa experiência com essa questão administrativa e você colabora com o Plínio nessa parte de documentação, né? O seu trabalho é voltado mais para isso. Conta um pouquinho o seu dia a dia, o seu trabalho dentro do Conselho de Administração Paroquial. Para mim foi assim uma grande alegria, porque a diferença da empresa, né, que eu trabalho para a paróquia, apesar dos fundamentos serem os mesmos, né,
que é estar prestando conta de tudo, estar no controle de tudo, né? Fazer a prestação não é somente chegar lá e passar para o paroquiano ou mesmo para a diocese o que foi gasto, né? O que foi trocado, tudo. Mas fazer tudo isso lá atrás funcionar, né? Que é ter aquele projeto de buscar o melhor, o mais barato, buscar as pessoas que contribuem com a gente, né? E fazer toda essa documentação para quem está do lado de fora, como eu estava, eu achava que na empresa, sim, na empresa a nota fiscal, aquele controle todo era porque eu tinha um chefe, né? E na paróquia é diferente, né? Não é, aliás, não é diferente. Tem todo esse controle, só que um pouco mais, porque grande parte disso vem de doadores, de pessoas que nos ajudam, né? Na empresa você vende e você recebe. Aqui nós não vendemos, aqui nós buscamos, né? Aquelas pessoas que estão assim caminhando com a gente, que quer ver aquilo tudo realmente funcionando. E essa documentação ela é mais rígida, né? Então a gente tem que, olha, vocês estão nos ajudando e olha, está aqui, é isso que nós fizemos, né? É isso que nós precisamos fazer. Colocando até um adendo ao que a Simone está dizendo, a nossa matéria-prima é a caridade. Então, é mais exigido ainda uma prestação de contas bem feita, bem transparente, bem elaborada, para que não tenhamos nenhuma dúvida, né, Simone? É interessante Exatamente. que vocês trabalham com empresas, vocês sabem todo o controle, toda a administração, né, todo o cuidado que deve ser. Ainda mais quando se fala no campo religioso, no campo da fé, Sem né, dúvida. que as pessoas realmente dão fé, confiam na gente. Mas, Plínio, uma das coisas que as pessoas perguntam, tenho certeza que já perguntaram para vocês, mas não é o padre que controla todo o dinheiro, não é o padre que conta o dinheiro, não é o padre que faz tudo, não é o padre isso, o padre aquilo, o padre não sei o quê. Como que é isso? Porque muita gente acha que tudo está na mão do padre. Sim. O padre, ele tem uma posição isenta na parte de controle, né? Ele indica aquilo que ele deseja fazer, A em partir termos de um planejamento. Seja ele a curto prazo, seja a longo prazo, porém, o CAP que faz todo esse levantamento, toda essa elaboração, para que se coloque se faça aquilo que a paróquia necessita. Então, por exemplo, aquilo tudo que nós temos na secretaria. A secretaria, ela recolhe dízimo, a secretaria recolhe doações, a secretaria recolhe as taxas, batismo, casamento, enfim, há toda uma entrada lá. Sim. Nós temos uma pequena lojinha, que também tem entradas. Nós temos o bazar, temos entrada, temos as festas, temos isso, e temos o dízimo. Tudo isso vai parar aonde? Tudo isso que é recolhido, é feito uma contagem num determinado dia da semana, né? É contabilizado todo ele, é feita essa prestação de contas contábil à diocese e também à comunidade, através desses relatórios semanais, né, e mensais. Simone, então, tudo aquilo que entra é contado, arrecadado, contabilizado, documentado, e aí vocês preparam um balanço, como ele estava lembrando, um balanço para o escritório de contabilidade, que funciona na diocese, então isso tudo chega à diocese. Toda a documentação de entrada e saída passa pela tua mão? Como que é isso? Sim, toda essa documentação, até mesmo dos depósitos que é feito na conta jurídica, né? Tudo volta para a gente para que seja dado fé daquele relatório que a gente fez semanalmente, né? E aí apresentado lá para a Cúria. Conta para mim um pouquinho, Plínio. Sim. Você está há pouco na comunidade, né? Alguns anos, já passou por alguns trabalhos, tudo mais.
Mas você tinha noção de todo esse trabalho interno, de todo o trabalho do leigo, porque vocês fazem parte de um conselho administrativo paroquial, né? É um órgão consultivo, mas, na verdade, é o órgão que põe a mão na massa, Põe a que mão na massa. controla tudo, que faz tudo. De forma alguma. Assim como todo leigo, todo paroquiano ou a comunidade que senta no banco da igreja, acha que a igreja, por si só, se administre. Não é bem assim. Ela é uma pessoa jurídica, né? Antes de ser uma entidade religiosa que cuida da parte espiritual das pessoas, ela tem uma estrutura formada que tem que ter manutenção, tem que ter controle das contas e tudo mais que uma empresa tem. Então, ela também é uma pessoa jurídica, temos exigências governamentais para com ela, tanto governamentais quanto do próprio clero, né? Então, tudo isso tem que ter um controle, uma administração, para que se consiga demonstrar em números, né, em relatórios, tudo isso que acontece na igreja, seja de ordem financeira, seja de ordem jurídica. Então, existe toda essa responsabilidade pública. Nós somos uma entidade, Simone, uma cidade isenta, né, sem fins lucrativos. Mas toda essa documentação precisa ser feita e se presta conta à Receita Federal. Absolutamente de tudo. Embora não tenhamos que pagar impostos, é interessante que se faça isso. Nós temos uma certa isenção, não é de tudo, mas temos uma certa isenção. Mas tudo tem que ser contabilizado e prestado contas, do jeitinho que você faz na sua empresa, não é verdade? Exatamente. A única diferença é que lá, tudo que eu vendo, eu tenho a porcentagem a pagar para o governo, né? E aqui a gente tem essa isenção. E é verdade que padre tem salário? Né? Porque tem gente que acha que o padre põe na mesa todo o dinheiro, pega um pedacinho para ele e tal, né? E daí ele faz a sua vida. Como é que é isso? Vocês pagam o salário dos padres, do padre Hércules e do padre Oswaldo? Tem que pagar, tem que recolher. Então vocês sabem quanto que o padre Hércules e o padre Oswaldo ganham? Tadinho, O quanto que eles comem, tudo que é dentro da casa deles. Vocês conhecem tudo isso? Tudo isso. Conhece. Que E o bom. importante dizer, né, padre, que o padre, ele tem, sim, ele tem um salário, né, que embora seja muito pequeno, né, não só na visão do CAP, mas a gente está vendo como que tá as coisas hoje. Que é Mas- estabelecida pela diocese, né? Nós temos que ter Sim. isso. Sim. Todo padre recebe, chamamos de côngrua, né? Isso. Para diferenciar o salário, né? Porque o padre não é um funcionário, né? É. Não é um funcionário registrado. Nós recebemos uma contribuição, uma côngrua, né? E que vocês acompanham todas essas necessidades. Isso. E é importante lembrar também que o padre, ele recebe esse salário, mas ele recebe depois que ele paga todas as contas da igreja, né? Então, nós tivemos na pandemia agora, tivemos momentos que o padre não tinha salário. Fala um pouquinho, né? Né? Um pouquinho também, Simone, como é que foi? Vocês se lembram? Lá em março, que a gente convocou, o padre Hércules estava operado. Foi sofrido. E aí eu convoquei uma reunião urgente de vocês, né, com toda a equipe Sim. do CAP, né? Todo mundo pela primeira vez mascarados, né? Se lembram, na nossa Exatamente. salinha, e fomos dizer, e agora? Né? Foi assim um momento que a gente pode-se dizer que não se desesperou, porque a fé é infinita, né? Temos Nossa Senhora aqui cuidando E de vocês tudo, têm né? uma santa, né, Santa Eduvigis, que é a inspiradora, né? Traz toda a espiritualidade, porque ela que ajuda a gente Nos nessas ajuda, causas nos difíceis, né? sustenta aí nessa Exatamente. atividade. Nós nos agarramos nessa fé, né? Porque naquele momento era tudo que nós tínhamos. Era a fé, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo e na intercessão de Nossa Senhora. E diante, né, do desespero dos padres de não poder fazer aquilo que, assim, eles nasceram para fazer aquilo, estavam impedidos. A nossa única forma de manter a igreja e o patrimônio dela era através das coletas, do dízimo. Então, o dízimo ninguém mais vinha para a igreja, nem para fazer, né, a devolução do dízimo. Então, a gente começou a correr atrás da rede social
Tivemos que nos reinventar, né, Simone? Exatamente. Através de redes sociais, através de posts aí na internet, de forma geral, né? O WhatsApp, o próprio Face, né, padre? Então, foi um desafio, né? Que, de certa forma, foi enriquecedor também para nós, como profissionais, né? É isso? E vocês pouquinho tinham entrado, né? Pouco tempo. Estavam novinhos, né? E o que é que vamos fazer? E a gente tem muito que agradecer a duas situações. Primeiro, a colaboração da Pascom, que foi essencial para a gente nesse período de pandemia. Sem a transmissão. A Luzia e a sua equipe, que nos ajuda e está ajudando agora, estão trabalhando aqui. Né? E também a generosidade da nossa comunidade, porque nós achamos, naquele primeiro momento, que ia ficar sem dízimo, sem casamento, sem batizado, sem as doações, mas Deus foi generoso. Foi generoso e esse agradecimento temos que até agradecermos muito mais, porque pegamos o dízimo numa fase de decréscimo de dizimistas. E foi na pandemia que esse número de dizimistas foi crescendo e trazendo os recursos, né, para que a gente conseguisse, através desses recursos, sustentarmos ainda a paróquia aberta. Né? A caridade e a questão da devolução do dízimo foi impressionante, né? Porque alguns prognósticos que nós tínhamos de queda, na verdade, aumentaram o número de dizimistas e também as suas contribuições, e mensalmente e efetivamente se mantiveram, né? Sem dúvida. E eu queria, agradecendo a presença de vocês dois aqui, do nosso tesoureiro, da nossa vice-tesoureira, e que foi realmente uma escola para todos nós, para os padres e para vocês também. Agradecer esse trabalho, a generosidade de vocês, de toda a nossa equipe, porque a nossa equipe é bem maior. Né? Nessa equipe nós temos representantes do dízimo, temos representantes dos eventos. E falando nisso, de dízimo, um último recadinho da Simone, né, que ela queria fazer também para a família dizimista e também para os nossos jovens. Padre, quero fazer um grande apelo para os jovens. Hoje nós estamos, assim, buscando os nossos dizimistas, pedindo que eles sejam efetivos, né? Porque a devolução do dízimo, ela é mensal. Então, quando você é um dizimista efetivo, nós estamos ali contando com vocês. Nós sabemos que a cada copinho que a gente coloca para beber água, sabe, o papel para secar a mão, a limpeza da igreja, então tudo isso depende de vocês. Sem vocês a gente não conseguiria. Mas aí tem crescido também o número de jovens que estão trabalhando, estão iniciando. Então, assim, é muito gratificante ver um jovem chegar ali no plantão do dízimo, né, padre? E dizer assim, eu quero ser um dizimista. Por que isso? Porque a grande maioria vê os pais serem dizimistas, e para isso basta. E não, o pai e a mãe dizimista, quer dizer assim, eles estão já ali fazendo a devolução daquilo que Deus dá a graça deles de conseguir, né, diariamente com o fruto do trabalho deles. Então, se você está iniciando, inicia também, chega lá no plantão do dízimo, pede para ser um dizimista, né, e vai nos ajudar muito, e tenho certeza que Deus vai, assim, ficar muito grato com isso, né, padre? Com certeza, o Sagrado Coração de Deus. E o mais importante é assim, às vezes fala assim, não, mas eu ganho pouquinho. É pouquinho. É no pouquinho que a gente consegue. Cada coisa que a gente consegue administrar aqui dentro é com pouquinho. Aquele que tem muito, dá muito. E aquele que tem pouco, é o pouquinho. É como diz a parábola, né, padre, eu não sei, assim, não lembro exatamente a passagem, mas da viúva, né, que tinha muito pouco, né? E então, o que assim, tinha... não vai faltar, nunca Exatamente. vai faltar, pode ter certeza. Lembrem-se de uma coisa, jovens, a graça é individual. Exato. Muito obrigado, é a hora da Imaculada, terminando mais uma vez aqui, agradecendo a sua presença, agradecendo a você estar conosco e divulgando no Facebook, também no YouTube, mas é importante, clica lá no sininho para você receber as notificações, clique lá no joinha para você ter contato com a gente, poder participar, trazendo ideias, trazendo notícias, enfim, estamos aqui porque é a hora da Imaculada, é a hora da nossa comunidade Imaculada Conceição.
Santa Eduvige, continue olhando por nós com a graça de Deus, abençoando a nossa equipe, a nossa comunidade. Deus abençoe. Até a próxima.